E aí, gente, tudo bem? Bora para o nosso vídeo 28, continuando a falar sobre a Harriet Martineau. Agora a gente vai começar a falar sobre as classes. A Martineau vai falar de várias classes e ela começa sobre a classe agrícola. Inclusive, ela vai falar sobre a classe de mulheres, né? Então a gente tem que ficar muito atenta a isso, em como a Martineau ela vai entender essas configurações. Como é que a sociedade é vista para Martineau a partir da noção de classes? Lembrando que ela discute a classe agrícola, a classe comercial, né? Ela vai falar da propriedade de terras, ela vai falar de classes dos fabricantes. Então, temos aí vários elementos para serem discutidos de agora em diante. Alguns um pouquinho mais curtos, quando ela vai trabalhar, mas depois ela vai destrinchando esses elementos. Bom, então na página 165 desse livro aqui, Como Observar Morais e Costumes, a Martineau começa o tópico, classe agrícola. As outras pesquisas do viajante em regiões agrícolas serão a respeito da posse de terras, quer elas sejam mantidas em pequenas propriedades separadas, se tais propriedades são mantidas por indivíduos ou compartilhadas com algum tipo de sócios, quer porções sejam alugadas de proprietários e, se for assim, de qualquer tipo de intermediários, está preocupado com os negócios. Quer a terra seja principalmente detida por grandes proprietários, e, se assim for, se os trabalhadores estão ligados ao solo sob arranjos feudais, ou se são trabalhadores livres, laborando por salários. As casas da população agrícola serão encontradas para variar em aspecto ao passo que qualquer um de seus sistemas prevalece. Então, ela dizendo, tem mudança aí na casa, mas fica de olho que o sistema é o mesmo. E esse sistema é o que, né? Em países jovens e prósperos, o sistema de pequenas propriedades separadas é encontrado para conduzir à independência e à virtude que resultam dele, embora isso não seja favorável ao conhecimento e ao esclarecimento. Olha que interessante, né? Se a gente pega a colonização italiana no Brasil, por exemplo, a gente vai ter vários módulos pequenos de terra. Colonização japonesa no Brasil também. E ela está vinculando essa independência e virtude à ausência de latifúndio. As famílias vivem muito para si mesmas e assim, enquanto formam fortes laços domésticos, elas perdem de vista o que está acontecendo no mundo. Então, essa autonomia, essa autossustentabilidade ali entre os próprios núcleos familiares, né, com pequenas propriedades, um produz tomate, o outro produz arroz, o outro produz café e fica tudo ali meio que em si mesmado, um pouco voltado para fora. Isso também é meio complicado porque essas famílias não vão se submeter ao sistema de ensino ou a trocas maiores, né? Vão ficar mais isoladas. Lembra um pouquinho a Mary Stonecraft falando sobre o Rousseau e o isolamento, né? Comparando o estado de natureza, o isolamento dos indivíduos à barbárie. Mas isso é outra conversa quando eu estiver falando sobre a Mary Stonecraft. Então, continuando o texto, elas se tornam desacostumadas com a luz da sociedade e começam a não gostar e temê-la. Os trabalhadores, em tais casos, usualmente vivem com a família, quer sejam irmãos, como frequentemente acontece na Suíça, filhos, como em muitas casas de fazendas dos Estados Unidos, ou serviçais contratados, como antigamente na Inglaterra, e ainda em algumas partes mais afastadas. Em cada caso, a imagem é facilmente preenchida pela imaginação. Todos estão comprometidos ao longo do ano nos assuntos do viver. Então, a colheita, né? A preparação para plantio, pós-colheita. O trabalho nunca está terminado, ainda começando. Ou, se tem intervalos, eles são maçantes, enfadonhos, a partir da ausência de interesse com que ocupá-los. Os empregos da vida são inocentes e o princípio de associação é inofensivo. Mas, se existe ignorância e preconceito na região, nessas casas de fazenda eles serão encontrados. E em companhia deles, morais de uma alta ordem não serão procuradas. Se as pequenas propriedades são mantidas em parcerias, a pobreza está presente ou ameaçadora. A condição de negócio não pode ser duradoura. Isso pode ser suficiente por querer meios e parceria em uma propriedade que requer ser administrada por habilidades e é mais favorável ao descontentamento e desacordo do que para um estado social gentil. Então veja, ela começa falando que existem vários tipos de ocupação
da propriedade, né, da terra, e várias formas de propriedade, se pequena, se latifúndio, se parceria, se contratação da mão de obra, se a mão de obra é escrava, e que tudo isso vai incidir na formação social naquele contexto. E aqui ela já citou duas e as consequências mais observadas sobre elas. O sistema intermediário é favorável ou desfavorável para morais, apenas na proporção em que é assim para a prosperidade. Todo mundo sabe da miséria na Irlanda e que existem numerosos casos na Itália do sucesso completo do plano da metalurgia. Onde a terra é a propriedade de ambos os proprietários, então uma propriedade mista, e é lavrada por trabalhadores, deve haver mais ou menos o temperamento feudal e costumes remanescentes. Onde os trabalhadores estão ligados à terra, deve existir necessariamente qualquer coisa boa que surja da certeza dos meios de subsistência, acoplado com os males da subserviência ao desejo do Senhor, a lentidão mental e a ignorância. Então, toda vez que aparece alguma referência ao feudalismo, a instituições feudais, a Martineau é bastante severa. Onde não estão irremovivelmente ligados à terra, ao hábito e no desamparo tem usualmente muito do mesmo efeito. O filho cerca, faz valas ou ara onde seu pai cercou, fez valas ou arou. Ele toma sua cerveja ou cidra ou vinho fino, de acordo com o país em que ele vive, na mesma casa de diversão e fofoca sobre as coisas do Senhor e da sua família, tanto quanto os trabalhadores eram acostumados a fofocar 2 séculos atrás. Nada muda. É tarefa do viajante notar quais modos da vida agrícola prevalecem e como as morais que pertencem a isso são modificadas pelas circunstâncias particulares. E aí ela encerra, é um tópico curto, né? Em que ela vai falar sobre a relação com a terra, sobre as formas de apropriação da terra, sobre a titulação da terra, se individual com grandes latifúndios ou se individual com pequenas glebas de terra, se o sistema é misto, que tipo de instituições sociais estão ali orientando aquele sistema e como é que são essas formas de parceria. Disso decorre a riqueza, mas também a ignorância, o acesso ao conhecimento, a sociabilidade, né? E disso vai decorrer também as formas de convivência ou despotismo ou autogoverno. Então aí ela já abre brecha para uma grande discussão sobre como o sistema político está atrelado a instituições originárias que estão lá no sistema social. É isso por hoje, gente. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre classes ainda e vamos falar sobre as classes de fabricantes na página 167 do livro. Espero que vocês estejam acompanhando. É lógico que esse debate não é para suprir a leitura de jeito nenhum. Convido vocês a ler essa obra, que é um espetáculo, é uma obra que é conhecida como obra de metodologia, de discussão epistemológica, mas ao mesmo tempo é uma obra que vai tratar das instituições básicas da análise sociológica. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau!